nosso cumprimento a todos e votos de muita paz. Nós vamos nos lembrar que há 15 dias atrás, nós estávamos estudando o capítulo 5 do livro Os Mensageiros, quando André Luiz e Vicente, seu novo amigo, foram ao encontro de Aniceto para ouvirem a palestra daquele instrutor superior, do plano superior, o Telésforo. E o Telésforo, ele vai falar sobre, para aqueles trabalhadores encarnados e desencarnados, onde eles estavam, ele vai advertir dos companheiros que têm fracasso aqui na Terra, os médiuns que foram preparados e fracassaram. Então, ele cita empecilhos até nas religiões, além de tristes quadros humanos no mundo todo. Ele vai falar de toda a dificuldade do mundo e como ajudar a tanto desespero, tanta compreensão. E agora, no capítulo 6, ele vai de alguma forma relatar de uma forma mais profunda aqueles ensinamentos que ele havia dado na palestra. Então, vamos às advertências profundas. E o Telésforo prossegue. Irmãos nossos, fazem-se ouvir na terra gritos comovedores de sofrimento. Necessitamos de servidores que desejem integrar-se na escola evangélica da renúncia. E o que é renúncia aqui no caso? É trabalho desinteressado, é um socorro desinteressado. Como havia desde o início, Aniceto havia alertado André Luiz que haveria essa renúncia por parte dos trabalhadores. Desde as primeiras tarefas do Espiritismo renovador, nosso lar tem enviado diversas turmas ao trabalho de disseminação de valores educativos. Centenas de companheiros partem daqui anualmente, partem de nosso lar, aliando necessidades de resgate ao serviço redentor, mas ainda não conseguimos os resultados desejáveis. Alguns alcançaram resultados parciais nas tarefas a desenvolver, mas a maioria tem fracassado ruidosamente. Nossos institutos de socorro em vão movimentam medidas de assistência indispensável. Raríssimos conquistam algum êxito nos delicados mistérios da mediunidade e da doutrinação. Então, o que ele está falando aqui? Que os médiuns são todos preparados nas tarefas de mediunidade e doutrinação. Os médiuns, no caso, os espíritos desencarnados. Então, eles são preparados lá. E quando chegam aqui, raros conseguem algum êxito. A maioria fracassa. E continuando. Outras colônias de nossa esfera providenciam tarefas da mesma natureza, mas pouquíssimos são os que se lembram das realidades eternas do outro lado do véu. E aqui ele está falando da encarnação. Não só a colônia Nosso Lar, outras tantas, preparam esses espíritos para serem trabalhadores aqui desse lado, na Terra, para encarnarem aqui como médiuns, como doutrinadores, mas a maioria fracassa. E continuando, a ignorância domina a maioria das consciências encarnadas. E a ignorância é mãe das misérias, das fraquezas, dos crimes. Grandes instrutores nos fluidos da carne amedrontam-se por sua vez diante dos atritos humanos e se recolhem indevidamente na concepção que lhes é própria. Então, quando chegamos aqui, nós damos vazão à materialidade, a tudo que a nossa consciência ela é adormecida aqui. E quando chegamos aqui, apesar de preparados,
muitos de nós, aliás, a maioria de nós, tende a fracassar. E ele continua: esquecem-se de que Jesus não esperou que os homens lhe atingissem as glórias magnificentes e que, ao invés, desceu até o plano dos homens para amar, ensinar e servir. Não exigiu que as criaturas se fizessem imediatamente iguais a ele, mas fez-se como os homens para ajudá-los na subida áspera. Então, o preparo realmente é esse, é que os médiuns cheguem aqui e consigam vir trazer o ensinamento, trazer alguma coisa de bom aos que aqui esperam encarnados, aos que erram, aos que possuem problemas maiores, aos que não têm fé. E chegando aqui, cada um acaba partindo para o seu lado pessoal e se esquece disso tudo. E com profundo brilho no olhar, Telésforo acentuou depois de pequeno intervalo: se o Mestre Divino adotou essa norma, que dizer das nossas obrigações de criaturas falidas? Abstraindo-nos das necessidades imensas de outros grupos, procuremos identificar as falhas existentes naqueles que nos são afins. Em derredor de nós mesmos, os laços pessoais constituem extenso campo de atividade para o testemunho. E o que ele está falando aqui? Onde o nosso alcance. Não adianta você querer alcançar milhões ao mesmo tempo. Você tem que ver ao seu redor, cada um. Por isso muitos são preparados, cada um no seu âmbito de ação, nas suas relações pessoais. Desce para nós outros a concepção de que a terra é o vale tenebroso, destinado a quedas lamentáveis, e agasalhemos a certeza de que a esfera carnal é uma grande oficina de trabalho redentor. Preparemo-nos para a cooperação eficiente e indispensável. Esqueçamos os erros do passado e lembremos-nos de nossas obrigações fundamentais. Então, chegando aqui na Terra, é não pensar que aqui é o vale tenebroso do sofrimento, mas sim é uma escola de vida, é uma escola que é feita para que nós nos retalhemos, tanto aqueles que têm esse conhecimento, como aqueles que aqui estão aguardando esse conhecimento. A causa geral dos desastres mediúnicos é a ausência da noção de responsabilidade e da recordação do dever a cumprir. Então, aqui, a bênção do esquecimento. Nós nos esquecemos e perdemos a noção dessa responsabilidade. Mas, ao mesmo tempo, sabemos que contamos com a ajuda, com os alertas que não nos faltam. E continuando, quantos de vós fostes abonados aqui por generosos benfeitores que buscaram auxiliar-vos, conduídos de vosso pretérito cruel? Quantos de vós partistes entusiastas, formulando enormes promessas? Entretanto, não soubestes recapitular dignamente para aprender a servir, conforme os desígnios superiores do Eterno. Quando o Senhor vos enviava possibilidades materiais para o necessário, regressáveis à ambição desmedida. Ante o acréscimo de misericórdia do labor intensificado, agarrastes à ideia da existência cômoda. Junto às experiências afetivas, preferistes os desvios sexuais. Ao lado da família, voltastes à tirania doméstica e aos interesses da vida eterna sobrepusestes as sugestões inferiores da preguiça e da vaidade.
destes-nos, na maioria, a palavra sem responsabilidade e a indagação sem discernimento, amontoando de atividades inúteis. Como médios, muitos de vós preferieis a inconsciência de vós mesmos. Como doutrinadores, formuláveis conceitos para exportação, jamais para uso próprio. Então ele está falando que de todas as contradições que nós, quando chegamos aqui, praticamos. Então, quando nos é dado uma situação financeira aceitável, nós queremos o quê? Nós queremos mais e mais matéria. Quando nós nos damos assim a uma família, alguma coisa correta, nós preferimos os desvios sexuais, né? Aquela família correta, nós trocamos por essas outras inferioridades. Quando nos é dado saúde, nós preferimos preguiça, vaidade. Então, ele está citando aqui todos os erros que nós cometemos quando chegamos aqui. E ele continua: que resultado atingimos? Grandes massas batem as fontes do espiritismo sagrado, tão só no propósito de lhe mancharem as águas. Não são procuradores do reino de Deus os que lhe forçam desse modo as portas, e sim caçadores dos interesses pessoais. Então, muitos entram na doutrina espírita, não são poucos, que vão pensar nos interesses pessoais, nas dificuldades que têm, na resolução de seus problemas, e jamais naquele esquecimento de si mesmo, naquela renúncia em favor dos sofredores. Ele continua, são os sequiosos de facilidade, os amigos do menor esforço, os preguiçosos e delinquentes de todas as situações que desejam ouvir os espíritos desencarnados, receosos da acusação que lhes dirige a própria consciência. O fel da dúvida invade o bálsamo da fé nos corações bem intencionados. Olha que importante aqui. O fel da dúvida invade o bálsamo da fé. Então, aquela dúvida, ela vai dar prejuízo a essa fé. A sede de proteção indevida azorraga os seguidores da ociosidade. A ignorância e a maldade entregam-se às manifestações inferiores da magia negra. Tudo por quê, meus irmãos? Porque não temos sabido defender o sagrado depósito, por termos esquecido em nossos labores carnais que espiritismo é revelação divina para a renovação fundamental dos homens. Não atendemos ainda como se faz indispensável a construção do reino de Deus em nós. Então aqui ele vai falar da renovação que precisamos ter. E renovação, muitos de nós confundem com arrependimento. O arrependimento, ele faz parte da renovação. A renovação inclui, além do arrependimento, o fazer, o ir atrás do prejuízo, o levantar, arregaçar as mangas em favor de um trabalho que vai nos ajudar a prosseguir. Esse trabalho ele tem que ser renovador. E continuando, contudo, não abandonemos nossos deveres a meio da tarefa. Voltemos ao campo, retificando as semeaduras. O Ministério da Comunicação vem incentivando esse movimento renovador. Necessitamos de servidores de boa vontade, leais ao espírito da fé.
Não serão admitidos os que não desejarem conhecer a glória oculta da cruz do testemunho. Nem atendem aqui os que se aproximem com objetivos diferentes. Então, aqui ele continua falando. E aqui, no caso, nós precisamos abraçar essa cruz do testemunho. Então, não venha aqui com a tarefa da mediunidade e da doutrinação aqueles que não quiserem abraçar a cruz do testemunho, com objetivos diferentes. E continuando, aqui estamos todos companheiros da comunicação, endividados com o mundo, mas esperançosos de êxito em nossa tarefa permanente. Levantemos o olhar. O Senhor renova diariamente nossas benditas oportunidades de trabalho, mas para atingirmos os resultados precisos, é imprescindível sejamos seguidores da renunciação ao inferior. Nenhum de nós, dos que aqui nos encontramos, está livre do ciclo de reencarnações da crosta. E o que ele está falando aqui? Que todos nós vamos reencarnar e reencarnar. Muitos de nós até pensam, estou na última encarnação. E não. Aqui ele está dizendo, nenhum de nós está livre de reencarnações na crosta. Todos, portanto, somos sequiosos da vida eterna. Não esqueçamos, desse modo, o calvário de Nosso Senhor, convictos de que toda saída dos planos mais baixos deve ser uma subida para a esfera superior. E ninguém espere subir espiritualmente sem esforço, sem suor e sem lágrimas, sem trabalho. Nesse momento, cessou a preleção de Telésforo, que abençoou a Assembleia, mostrando o olhar infinitamente brilhante e aceitando em seguida o braço de Aniceto para afastar-se. Debaixo de profunda impressão, em face das incisivas declarações do instrutor do Telésforo, observei que numerosos circunstantes choravam em silêncio. Ao meu olhar interrogativo, o Vicente, que era o amigo de André Luiz mais recente, o Vicente explicou. Esses que choram, eles são os servidores fracassados. Nesse instante, Telésforo e o nosso orientador, o Aniceto, postaram-se junto de nós. Duas senhoras de grave fisionomia aproximaram-se respeitosamente e uma delas dirigiu-se a Aniceto nesses termos. Desejávamos o obséquio de uma informação concernente à próxima oportunidade de serviço que será concedida a Otávio. O Ministério prestará esclarecimentos, respondeu o interpelado, atencioso. Todavia, ela insiste, interlocutora, ousaria reiterar-lhe o pedido. É que Marina, grande amiga nossa, casada na terra há alguns meses, prometeu-me cooperação para auxiliá-lo, e seria muito de meu agrado localizar agora o meu pobre filho em novos braços maternais. Então, o que uma daquelas senhoras estava pedindo é que dessem uma atenção especial. A Marina, que era uma grande amiga dela, havia casado na terra há alguns meses e ela prometeu que receberia o antigo filho dessa senhora nos braços maternais. E aí o Aniceto ele esboçou um gesto de compreensão, sorriu e esclareceu, sem afetação. Convém não estabelecer o plano por enquanto, porque antes de tudo precisamos conhecer a solução do processo de médiuns fracassados em que ele está envolvido. Somente depois, minha irmã, somente depois disso é que ele poderá
encaminhar aquele caso. Então, no caso aqui, ela está pedindo pelo filho, e o filho ele já foi um médium fracassado aqui na Terra. E ele estava precisando de uma nova oportunidade, o filho dessa senhora. Então, no caso, o que o Aniceto falou é o seguinte, é que seria melhor aguardar como é que se processou aquela situação dos médiuns fracassados em que ele estava envolvido, né? E continuando, volvi os olhos para o Vicente, sem ocultar a surpresa, mas enquanto as senhoras se retiravam conformadas, Aniceto dirigia-nos a palavra. Tenho serviços imediatos em companhia de Telésforo. Deixo-os a todos em estudos e observações aqui no centro de mensageiros. Retirou-se Aniceto com os maiores e um companheiro declarou alegremente: podemos conversar. Nosso orientador, explicou-me Vicente solícito, considera trabalho útil toda conversação sadia que nos enriqueça os conhecimentos e aptidões para o serviço. Pelas nossas palestras construtivas, portanto, receberemos também a remuneração devida à cooperação normal. Então, aqui o que ele está dizendo? Que esse podemos conversar, que o colega falou, seria uma oportunidade de conhecimento, seria um trabalho útil essa conversação sadia. E por esse motivo eles receberiam também o bônus hora, que seria a remuneração por esse trabalho, seria um trabalho essa conversa. E curioso e surpreendido eu indaguei, aqui falou André Luiz. E se eu tentasse voltar aos assuntos inferiores da terra, esquecendo a conversação edificante? Vicente sorriu e retrucou. O prejuízo seria seu, porque aqui a palavra define o espírito. E se você fugisse à luz da palestra instrutiva, nossos orientadores conheceriam sua atitude imediatamente, porquanto sua presença se tornaria desagradável e seu rosto se cobriria de sombra indefinível. E aqui nós terminamos o capítulo 6 do livro Os Mensageiros, Advertências Profundas, que ele vai continuar aquela palestra de Telésforo de forma mais aprofundada. E ele vai dizer que muitos trabalhadores partem de nosso lar, né, em turmas de trabalho educativo, mas, chegando aqui, eles fracassam, né, nos mistérios da mediunidade e na doutrinação. E ele vai falar também que a Terra é uma grande oficina e não um vale de quedas e de lágrimas. É relatado aqui nesse capítulo que muitos, quando encarnados, preferem os opostos, os desvios sexuais, a tirania doméstica, a preguiça e a vaidade, além de exercitarem a doutrinação para a exportação e não para uso próprio. E o que ele quis dizer com isso? Que a doutrinação, aqui no caso, é feita para os outros e não para para o próprio doutrinador, né? Então, aí, no caso, sempre olharmos nós primeiro do que os outros, as nossas falhas. Bom, por hoje nós terminamos esse capítulo 6 e daqui a 15 dias nós vamos continuar com o capítulo 7 do livro Os Mensageiros. Até lá e fiquem com Deus.